Fórum. Boa noite, senhoras e senhores. Invertem-se os papéis. Hoje, o entrevistador é o entrevistado. E um aprendiz toma o lugar do entrevistador. O Flávio estará completando 80 anos na próxima sexta-feira, mas na quarta-feira, as suas histórias jornalísticas estarão num livro, com lançamento às 6:30 da tarde. O título é expressivo, adequado e nada melhor do que falar de quem efetivamente viu. Eu vi o que de melhor em 80 anos de vida e quantos de jornalismo, Flávio? E à noite nas tábuas, se alguém duvidava do que ele contava, tornava prudente. Meninos, eu vi. Lembranças pelos caminhos da história, do tempo. Revolução de 30, eu tinha 3 anos de idade. Vejo vultos, estampidos, metralhadoras cacarejando, sombras empilhando colchões de frente às 2 janelinhas da nossa casa que dava para a Redenção. Era o ataque à companhia de guardas. Sombras, meu pai e minha mãe. Depois, um fulgor no céu de Porto Alegre. Está aqui. Eu tinha 7 anos. A cidade inteira foi para a rua. De madrugada já, os moradores da João Teles, da parte alta, que eram em sua maioria alemães ou descendentes de... Mas o João Teles não é no Bonfim, ali no meio? É da Independência até o Bonfim. Tem a parte alta da João Teles, a parte do meio, a terra de ninguém, e a parte baixa, que é para o Bonfim. A parte alta era alemães. O meio, terras neutrais. E para baixo, os judeus. Os alemães de cima, todos foram para cima da casa, destelharam-nas e ficaram olhando o horizonte. Aí veio um aviãozinho da Varig, Zeppelin, às 11 horas, puxando uma faixa. Era comunicação. E aí foi aquele colosso que me marcou até hoje. E que eu iria repetir essa visão mágica em Cabo Kennedy. E aqui está no livro também, o repórter transmitindo de Cabo Kennedy a ida do homem para a Lua. Isso posso dizer, Flávio, que é aqueles momentos que você imagina, um dia eu vou voar e acaba voando. Do Zeppelin que estava aos olhos, a nave espacial. Eu pretendia voar por outros caminhos, pelos jornalísticos, e foi o que eu acabei fazendo. Onde é que começa o seu voo jornalístico? Eu estava vendo a coleção do Correio do Povo, 27 de abril de 1944. Pedem armas 1.200 veteranos revolucionários constituídos em batalhão suicida. Foi a primeira reportagem que eu fiz, um texto maravilhoso. Eu fiz sair com o fotógrafo, aquela sensação de poder. Mas o que eram esses 1.200 revolucionários que queriam pegar em armas? Eram os revolucionários, veteranos das revoluções aqui do Brasil, resolveram brilhar e se alistar como voluntários na Segunda Guerra Mundial em batalhão suicida. E eu descobri isso e fui atrás deles. Fiz uma reportagem maravilhosa. Passei dias, uma noite e um dia escrevendo, um texto fantástico. Entreguei na redação do Correio do Povo e todos os dias de madrugada eu descia a escadaria lá de casa, esperar o Correio do Povo debaixo da porta. Minha reportagem, até que um dia saiu, com a foto do seu repórter, com o chefe dos suicidas. Texto fantástico, só que nenhuma palavra tinha sido minha. O texto fantástico seu ficou. Agora, isso mostra o seguinte, o repórter precisa ter o quê para sobreviver, Flávio? Inspiração e transpiração. Não adianta ter apenas a inspiração, apenas a estrela. Por exemplo, a minha estrela brilhou em guerras de 1967, que eu ia para o Vietnã
resolvi trocar de itinerário porque achava que a minha guerra estava errada, porque o batalhão Suez, constituído por gaúchos, estava numa terra que o Egito ia invadir. Fui para lá, fui para o Cairo. Tive um momento de glória, entrevistar o presidente Nasser, que respondeu a uma pergunta minha, maior glória ainda, e trabalhava. Uma das coisas mais emocionantes para mim era de madrugada eu levantava, eu morava num navio, o Ibis, que é ancorado de frente o Nilo Cairo Hilton, que nós fomos expulsos do Nilo Cairo Hilton, jornalistas, porque chegou a comitiva da ONU, e aí nos hospedamos nesse navio. Então eu abria a escotilha de manhã, uma cabinezinha, máquina de escrever, uma cama, uma mesinha e eu. E ficava olhando pelas escotilhas o Nilo, os pescadores todo o clarear do dia, retirando os espinhéis, e não pescaram nada, não pescavam nada. Aí eu ia para a máquina de escrever, batia, ia correndo, aproveitar o correio diplomático, que não basta fazer a matéria, ela tem que chegar. Hoje não tem essa complicação, mas era um terror. Como é que se dava da redação da matéria até a chegada ao jornal, Flávio? Nesse caso do Cairo, eu mandava correspondência via diplomática, através da Embaixada do Brasil, que tinha um correio. E pelo teletipo, eu ia para a Associated Press e mandava minhas matérias Press, Correio do Povo, pagando em dólar, e tinha que ser a matéria toda redigida em inglês para ser submetida à censura. Aí, tendo a certeza que chegava, ficava feliz. Agora, no sétimo dia eu vi que não ia sair nada no Cairo e resolvi trocar de lado. Então mandei um telegrama para passar pela censura em código para o Breno Caldas, que era o dono e diretor do Correio do Povo. O texto dizia o seguinte: siga o Bonfim. Eu ia para o Bonfim, a zona dos judeus. Eu ia, portanto, para o Estado de Israel. Chegando a Israel, ao contrário do Cairo, onde estava lá Dolce Vita, os cinemas e os cafés regurgitando, ninguém nas ruas, apenas velhos e crianças nas sinagogas. Fui direto para a Associated Press, com quem sempre eu trabalhei, que é a maior agência de notícias do mundo, juntamente com a United Press International. Requisitei um fotógrafo e fui ao encalço do Major Breno Vignoli, que era um gaúcho, meu conterrâneo, da rua Ernesto Dornelles, vizinho do meu padrinho Mário Alcaraz, e era um dos chefes do batalhão Suez. E o entrevistei, bati uma foto com ele e mandei pela Rádio Foto. Eu ganhava $20 por dia. A Rádio Foto me custou $150. E foi a primeira Rádio Foto publicada, eu acho que está no livro, na imprensa do Rio Grande. Está aqui. Major Vignoli. Esta é a primeira radiofoto publicada no Rio Grande do Sul. Especial para a imprensa gaúcha. As outras eram aleatórias. Sim, eram as que vinham de agência. Essa é a primeira, esse é um documento histórico. Então, você foi para a guerra certa, aí finalmente. Aí deu a guerra e eu ousei. O repórter tem que ter ousadia. Eu tinha conhecimento que eu tinha sido aluno do CPUR. Eu vi o exército de um lado e vi o exército de outro, vi o preparo de uns e o preparo de outro. O judeu, a única opção era lutar ou morrer afogado, ir para o forno. Aí vi a preparação, eu estive no fronte da Síria, esses caras não estão brincando. E mandei, e a Folha da Tarde publicou de manchete: Israel, se a guerra sair, Israel espera vencê-la em Operação Relâmpago. Eu ganhei, na ocasião, todos os prêmios de jornalismo. Foi o que aconteceu. A guerra durou 6 dias e passou para a história com esse nome, aprovado pelo Parlamento de Israel, a Guerra dos 6 Dias. Foi nessa guerra que você viu? Eu vi a guerra e toda a sua sujeira e imundícia. Eu vi a maneira bestial com que os homens se matam no campo de batalha. Eu vi. Isso é um boletim dramático que eu fiz quando eu voltei do deserto de Sinai. Emocionado. Eu vi e contei tudo. Foi uma coisa... O Maurício Chiratsky Sobrinho, que era diretor da Rádio Gaúcha, disse que
um dia descendo a João Teles, indo para o Círculo Social Israelita, viu incontáveis automóveis parados, todo mundo ouvindo, eram boletins. Que depois foi repetido pela Rádio Guaíba. E ensejou o título do meu livro. É. Agora, ver todos veem, Flávio. A diferença é ver, sentir e transmitir. Aí é que faz a diferença. Sim, é o que eu procurei sempre fazer. Consegue isentar de emoção, por exemplo, estar num campo de batalha, corpos no chão, não consegue. Mau cheiro? Não consegue. Vomitei, mas aguentei a mão. Mas pelas tantas, depois de Israel, foi um sucesso medonho, eu ainda fui para o Vietnã. Aí uma bela noite, acordei, uma noite eu acordei. Eu fiquei imaginando que belas deveriam ser as noites do Vietnã. Eu conto. E daí, estou fazendo o quê? Vendo o que estava acontecendo lá, que poderia nortear os destinos do mundo. Eu tive uma boa acolhida por parte dos americanos e teve outra sensação fantástica. Eu desci a bordo do porta-aviões Constellation, que é uma das cenas mais marcantes da minha carreira. Mas como chegar saí do infinito. Mas como chegar ao porta-aviões? Eu procurei o Comando Militar Americano, que nos reunia todas as noites às 7 horas para fazer a bodies account, a contagem dos corpos. Eu disse, bom, aqui eu já vi que aqui não acontece nada. Eu quero ver o delta do Mekong, e me facilitaram a viagem a bordo de uma lancha com colete, capacete blindado, e quero ir ao capitã da 7ª Frota. Aí não demorou muito tempo, me chamaram e deram autorização. Aí fui para Da Nang, peguei o jato e de repente um pontinho no meio do mar azul, um pontinho, foi crescendo. E era o porta-aviões Constellation que em zigue-zague, com um destroyer na frente, outro destroyer atrás. E o piloto disse apenas, stand by! E bam! Uma porrada. E do infinito paramos do zero. Abriram a porta e disse, welcome on board, Mr. Gomes. Mr. Glavis Gomes, fui batizado de Glavis. É bem-vindo depois desse... Aí me alojaram com os oficiais e eu fiquei 48 horas lá. E de noite, então, não pode beber, não tem bebida alcoólica lá. Eles, enquanto se preparavam, os companheiros para a decolagem, rumo ao território vietnamita, eles tomavam um chá bem forte, um copo de uísque com gelo, fingindo que era uísque. Flávio Alcaraz Gomes, que lança na quarta-feira, 6:30 da tarde, no estúdio Clio, o seu livro Eu Vi, Itinerários de um Repórter. Flávio, vamos falando do livro, porque esse livro eu tenho lido, relido, eu fiz isso várias vezes. Isso é uma aula de jornalismo. Então, permita que eu permeie caminhos que não são só os da história, mas também como as coisas acontecem, né? Como é que alguém consegue embarcar num porta-aviões? Era uma iniciativa que o repórter podia ter? Minha pessoal. Ideia minha, pessoal. Hoje não existe mais essa possibilidade. Hoje, como é que faz a cobertura de guerra? Fica no hotel e reúne o pessoal? Hoje é muito complicado, que nós íamos para o fronte, um bando. Isso aqui é no fronte do Líbano. Isso aqui é no deserto do Sinai. Eu merendando, eu estou sentado ali de pé. É o Assis Hoffman. Isso aqui é no fronte da Síria, eu no meio do ataque. Hoje, a partir dessa guerra de 1973, o Comando Militar decidiu que os repórteres não podem mais ir, porque atrapalham, se metem, volta e meia morre um, atrapalha a operação militar.
Então eles designam um pool constituído por, no máximo, 6 profissionais. A maioria dos 6, repórteres de televisão, cameraman. E os demais ficam no bar, ficam nos hotéis esperando o retorno. Eles fazem o relato, dão as fotografias e os que ficaram fazem a cobertura através deles, da ótica deles. É assim. Nós íamos. Nos itinerários de um repórter, Flávio, quando vocês iam pensando no quê? Atrás da notícia mesmo? Ou atrás de uma aventura também? Nós pegamos 2 bombardeios. Medo. Sabe o que eu fiquei? Excitado. A primeira eles mandaram, pararam perto de um abrigo antiaéreo, corram. E nós nos metemos lá, Estamos ontem nesse bombardeio? Isso é lá perto da Síria. Guerra dos 6 dias? Não, essa guerra do Yom Kippur. Do Yom Kippur. E depois, outra vez também no fronte da Síria, nós em campo aberto, a artilharia nos viu e começou a bombardear. E o coronel que nos comandava o pelotão, digamos assim, de jornalistas, disse: spread and lay down, spread and lay down, espalhem-se e se deitem. E nós saímos correndo e eu me deitei ao lado do mapa de pode proteger minha cabeça aqui. E com a gravadora sempre ligada. E aí como eu não senti, mas sabe o que eu senti? Excitação. Excitadíssimo. E lá pela estrada, vieram os Mirage de Israel e silenciaram as posições de artilharia. Aí nós voltamos, depois de uma infinidade de tempo, eu gravei tudo, está nos documentos, os campos em chamas ali. Mas não havia mortos. Os mortos que eu vi, maior quantidade, na entrada do sopé da montanha, da Golã, e no Sinai, já inchados. Aqueles corpos ficavam com uma mensagem? Eles deixaram, parece que de propósito até. De propósito. Isso você conta aqui também? Conto, né? Agora, não foi só a guerra, o seu acompanhamento, os seus itinerários, né? Não, vamos começar pelo Bonfim. A turma do Bonfim era maravilhosa. A Redenção era uma terra pacífica, animada. Porto Alegre tinha bailes fantásticos. Nós íamos e voltávamos a pé para a Sociedade dos Gondoleiros. Depois veio a guerra. Tinha gasogênio nos automóveis. A mocidade não sabe, os companheiros aqui, os jovens não sabem o que é gasogênio. Era uma fornalha atrás do automóvel, um cilindro, em forma de cilindro, 1,5 metro, 2 metros de altura. O carvão incandescente produzia o gás pobre que movia o motor. E foi um sucesso, a ponto de que a Folha da Tarde fez uma corrida de gasogênio aqui na Vila Nova. Imagino, tinha piloto e tinha colocador de lenha, foguista. Um foguista. Quem era a sua turma do Bonfim? Já partiram todos. Poucos. Mas eram... Ainda relembro com muita saudade. Família Endres, esses rapazes estão vivos ainda, são senhores maravilhosos. Família Scalzini, família Moreira. Muita gente boa. E os bailes tinham os mais finos, que nós não tínhamos. Eu não tinha smoking, nós não tínhamos dinheiro. Quem me emprestava o smoking era o acadêmico de medicina, então o filho do dono da Afidalga, que era uma das grandes alfaiatarias de Porto Alegre, o Natália Ferrari. Aos bailes de gala que eu fui, foi com o smoking dele. Então no baile era meia hora de típica, orquestra típica, argentina ou uruguaia, e meia hora de música brasileira. Música para todos. Tinha os cabarés de Porto Alegre. Tinha saindo do Correio do Povo em direção ao Voluntário da Pátria, o Marabá no primeiro andar, com as moças bailarinas frívolas, como eram denominadas, de vestido de gala, também típica e também orquestra. Depois, mais adiante, o Maipu, a menor e a melhor sob a direção artística de Capixaba,
Depois, mais adiante... Tinha reclames assim, é? Tinha, a Folha da Tarde publicava. Tinha mais adiante o Oriente, que era mais popular, e finalmente, voluntário da Pátria, num casarão da outrora próspera Porto Alegre, American Boate. Que era o top. Era o top. Nós não podíamos ir lá porque não tínhamos dinheiro. Sim, mas essa era uma época que o jornalista tinha entrada livre em mas toda eu nem parte. era jornalista ainda. Uma vez eu tentei ir no Marabé, não me deixaram entrar porque eu era D menor. Aí, graças à intervenção do companheiro Cândido Norberto, eu fui posto para dentro. Então eu fiquei maravilhado com aquilo que a gente não via, né? A vida era extremamente recatada. Sim, mas a imaginação sobre o que existia lá dentro... A imaginação sempre funcionou. E aí, então, essa era a oportunidade de conferir, né? de seguir por itinerários outros, né? Mas, Flávio, e da redação? Você nunca foi o homem de redação, né? Ou foi? Fui muito tempo, eu traduzia telegramas, fazia reportagem e redigia o texto. Eu tenho até uma foto da redação da Folha da Tarde, é uma turma inesquecível. Uma época que para ser jornalista não bastava o diploma, não era o diploma, era a inteligência, né? Que qualificava. Né? Tem muita foto, muito material. Está aí no livro eu acho. Sim. Isso é uma das entrevistas famosas que eu fiz. Olha aqui, esse aqui é o Charles Trenet. Este é o do cinema? É do chansonnet francês, o famoso. Chansonnet francês. Isso aqui é a minha primeira grande entrevista com Oswaldo Aranha. Esse aqui era o homem mais poderoso dos Estados Unidos naquela época. General Vernon Walters, o diretor da CIA. Eu estou a entrevistá-lo na Embaixada Americana em Paris. Aqui tem a redação da Folha da Tarde, uma confraternização na casa do meu pai, em Belém Novo. Tem o Arlindo Pasqualini, o Carlos Reverbel, o Abdias Silva, Adil Silva, Hilário Honório, Júlio Duarte. Foram meus mestres todos. Isso aqui, outro dia ele deu uma entrevista e fez referência a mim, que eu apelidei de o Menestrel Maldito, o Juca Chaves. Por que esse apelido, afinal? Porque ele contrariava o status quo. Então, a lei de Menestrel era amaldiçoado pelos políticos. Daí o Menestrel Maldito. Que ele conta até hoje, né? Ele conta, olha aqui, ó, essa aqui é na véspera da Guerra dos 6 Dias. Essa foto tem uma história interessante. Eu sou esse é o famoso general Moshe Dayan, e aquele cara de óculos lá sou eu, de óculos escuros sou eu. O terceiro. Essa foto foi mandada, o recorte da revista Der Spiegel, saiu da Der Spiegel, da Alemanha, e quem estudava lá era o Adroaldo Streck, me mandou, e eu mandei ampliar. Moshe Dayan está na Guerra dos... Moshe Dayan foi na Guerra dos 6 dias. E quando você voltava dessas reportagens, Fábio, qual era a recepção, a receptividade, a repercussão? Eu fui muito distinguido, muito respeitado. O Correio do Povo publicou, quando eu voltei da Guerra de 67 do Vietnã, regressa o nosso veterano de 2 guerras. Acho que está aí o texto. Isso aí é uma foto. Esta é a foto, aquela da Folha. Da Folha. Da turma da Folha. Agora, antes das coberturas internacionais, eu me projetei foi com as Copas do Mundo, sem falar, né? Organizando. Ousei organizar a Copa do Mundo de 58. Aí também tem o lance aquele do repórter que imagina o seguinte, eu posso chegar lá e chega. Porque havia apenas 5 circuitos de rádio ocupados para o Brasil, do exterior da Europa para o Brasil, ocupados por rádios do Rio de Janeiro e de São Paulo. Porto Alegre só podia entrar em cadeia. Aí eu me lembrei que eu tinha estudado na Europa, que eu tinha amigos na Suíça, e a Suíça era o centro maior de comunicação daquela terra. Então, escrevi para um amigo meu, o Zé Maria Delgado Tubino, que era dídio cultural, cidadão de Quaraí, meu amigo, meu colega do ginásio do Rosário,
era dito cultural em Berna, e perguntei se havia possibilidade. Ele disse que sim, mas que eu tinha que ir lá. Aí eu disse para o Arlindo Pasqualini, ó, tem essa chance assim. Ele disse, vamos falar com o Breno. Eu disse, não, é loucura, não vai. Aí eu falei com o Roberto Azevedo, que era gerente da Panera do Brasil. Roberto, você me consegue uma passagem para Berna, para Zurique? Espera um pouquinho, espera uns dias. Aí um dia me chamou, só consegui a passagem. Aí cheguei para o Pasqualini e disse, olha, consegui a passagem, a despesa eu estimo no máximo em $500, eu banco a despesa. Se não der certo, eu arco com ela. Se der certo, vocês me reembolsam. Tá, então vai. Vou falar com o Breno, mas pode ir. Toquei e fui para São Paulo. Pedi o visto de saída, precisava visto de saída para ir para a Europa. Quando eu fui à sucursal do Correio do Povo para me encaminhar à polícia, tinha um telegrama Western, que era o grande cabograma, a grande mensagem, a mais rápida da época, era por cabo submarino. E o Western era do Breno Carlos mandando eu voltar. Desista, regresse. Eu peguei e rasguei. Disse para o Breno que eu não recebi nada, que eu já tinha ido. E fui. E foi? E fui. E vai em seguida. Estamos de volta, este é o Fórum TV Guaíba e o entrevistado de hoje é o seu titular, Flávio Alcaraz Gomes, que lança na quarta-feira, 6h30 da tarde, no Estúdio Clio, o seu livro, Eu Vi, Itinerários de um Repórter. Estava embarcando. Sim, mas acompanha o livro, o DVD. Então, deixa eu mostrar aqui, eu estava deixando para o grande finale. Então deixa. Deixa para o grande finale. Você estava embarcando aí para começar a busca do sonho, quer dizer, transmitir uma Copa do Mundo. Transmitimos e o Brasil ganhou. No final ficamos apenas o Mendes Ribeiro e eu. O Mendes Ribeiro gripadíssimo. Chovia. E nós no hotel La Conjata, na Rua do Rei, disse, o Mendes não vai poder transmitir. E eu passei a noite botando mods embebido em álcool no pescoço dele e velando por ele. No outro dia acordou bom. Aí fomos para o campo de futebol, o sol, né? Empapado. Outra coisa que eu vi, eles enxugaram o campo com esponjas gigantescas. Estamos falando em 1958. 28 de junho, ou 29 de junho de 1958, que o Brasil ganhou ganhou da Suécia por 5-2. E nós ganhamos também, fomos campeões do mundo. Depois, 4 anos mais tarde, foi outra batalha, a Batalha do Chile. Muito difícil, muito complicado. Essa é da propina? Também. O mundo foi sempre movido assim, é? Olha, a missa do Galo que eu fui transmitir, não havia jeito. Foi outra que eu bolei. Terminadas as guerras, que vem depois da guerra, a paz. Paz. Catolicismo, religião, Nosso Senhor Jesus Cristo. 25 de dezembro, missa do Galo, Belém na Judéia, onde o pobrezinho nasceu em Belém. Dessa vez eles disseram, mas é uma boa ideia lá do Correio do Povo. E aí eu fui com o Breno Carlos para o Dom Vicente e convencemos o Dom Vicente de rezar a missa. O que ele fez? Eu levei o Dom Vicente. Aí não havia jeito, não queriam nos ceder a Basílica da atividade. E aí correu. Eu falei com o pai, mas padre, vai, fala com o padre superintendente, mas padre, vai, faz como os reis magos, meu filho. Leva ouro, incenso e mirra. Padre, eu nem sei o que é mirra. Incenso só tem na igreja e ouro só tem um pouquinho. Esse pouquinho serve, meu filho, serve. E aí saiu a transmissão da missa. Mas e aqui no Chile? Como é que... No Chile foi. 1958, aquele sucesso medonho.
E a rádio aí vem a ciumeira sempre, toda, né? Sempre houve muita ciumeira com relação a mim. Nós vamos conseguir esse circuito. O Flávio está aparecendo demais. E foi outro cara para lá. Tudo conseguido, alugou um apartamento, conseguiu circuito. No dia 24 de dezembro, na manhã, eu entrei na Rádio Guaíba, tinha um clima de velório a toda a diretoria. Chegou um telegrama, um extra de Santiago do Chile, o Carlos Dittborn, presidente da Copa do Mundo de 1962. Desgraciadamente, não podemos permitir-lhes transmitem. Aí todo mundo olhou para mim. Fui. Vamos. Aí, conto no livro, enfrentei o binômio infinitamente fácil e infinitamente difícil. Infinitamente fácil, consegui a palavra de um técnico chileno de então, que era Dom Pedro del Campo Benavente. E infinitamente difícil fazer com que ele cumprisse a palavra. Ele pegou um transmissor single side band, banda single, só, isolada, que tem 3 bandas, uma banda de cima, uma banda de baixo e uma banda do meio. Normalmente se transmite por uma banda, se a frequência está boa, a gente fica ali. Se está ruim, a gente passa por meio e passa para outra, e até acertar. Ele vendeu para 3 emissoras, uma para cima, por meio e para trás. E foi uma confusão fantástica. Mas chegamos, a duras penas chegamos. E correu muito objeto misterioso também. Mas feita a cobertura da Copa. Foi dessa Copa a fotografia com o Pelé? Isso aqui foi no dia da vitória do Brasil. Lá na Embaixada do Brasil, em Santiago do Chile, o embaixador, meu amigo pessoal, Fernando Ramos Alencar, o Pelé e eu. Flávio, quando você conta esse seu trabalho, como desenvolveu, tem sempre um amigo por perto. Ser repórter também é construir amizades? Claro. Eu sempre viajava com carregamento de café. E espargi café por toda parte. E o café me abriu muitas portas. Naquela época o café era mais problemático, a importação na Europa. E havia... Uma vez nós levamos um carregamento tão grande de café para a Copa do Mundo da Suécia, que nós paramos em Roma, mas acho que tinha uns 10 quilos de café. Aí resolvemos fazer caixa. Venderam. Você chegava a ter uma confraria de repórteres? Tive muitos amigos, especialmente italianos e espanhóis. Nós formamos eu conto aí no livro, nós vimos a pé do centro de imprensa até o hotel, era um pavor no escuro. A guerra de 1973, nós pegamos mais de 2 semanas de blackout. Era muito difícil. Eu trabalhava, mandava o serviço, tinha que traduzir, tinha que mandar. E no fim, eu conto aí no livro, no último dia, quando eu passei o último despacho, o censor me disse: você não é como os outros. Digo, censor, né? Você escreve com muito coração. Eu ganhei essa guerra. Sem dúvida. E nessa confraria, quem eram os grandes jornalistas, os grandes repórteres? Eu tinha o Ismael Medina, que é um dos ases da imprensa espanhola, o Gonçalo Padrón, o Ítalo Nani, italiano. O Gonçalo Padrón, na guerra de 73, fardou-se, botou uniforme lá em Israel, não era obrigatório andar fardado. Ele se fardou e nós fomos lá para o deserto. E tinha um baita de um acampamento israelense. E lá pelas tantas, nós descemos do ônibus, era ônibus do governo. Isso aqui é no porta-aviões Constellation. Isso aqui eu estou fardado. Sim, foi por isso que eu fui buscar essa. Lá no Vietnã, sim. Aí o Gonçalo Padrão, rapaz moço, todo fardado, não, pegaram, volta para a tropa. Aí, para nós explicarmos que ele era jornalista, foi uma missa. A nossa guerra o Israel estava com a guerra perdida, praticamente perdida quando nós chegamos lá. Aí fizeram uma operação fantástica, eles cruzaram
uma task force, cruzaram o canal de Suez e acabaram cercando o terceiro exército do Egito e ganharam a guerra. Mas foi muito penosa, muito difícil, morreu muita gente. Israel paga até hoje por isso. Agora, em 1967, nós vimos um momento na história de Israel, foi a tomada de Jerusalém. Por isso que Israel jamais abrirá mão de Jerusalém, que perseguiu durante 2000 anos. Em junho de 67, dela se apoderou. Não vai sair de lá nunca. Vai existir paz um dia no Oriente Médio? Não, não acredito. Não. Outro que corresponde está lá até hoje, vivo, saudável, é mais velho do que eu, trabalha nessa semana, publicou sua matéria na Zero Hora, um dos mais competentes jornalistas do Brasil, o Nahum Sirotsky. Ele é fantástico, o Nahum. O Nahum foi quem criou a revista Senhor, a revista Visão, e foi para lá em função da mulher, a Beila, e vive em Israel e manda correspondência. Toda semana ele manda. Agora... É muito respeitado, muito acatado. O Oriente não era só mulher, né, seu Flávio? Ah, isso aqui tá... Tinha lazer também. Isso aqui é Mendes, Cândido e Flávio. Gizé, 1963. Então, antes das guerras. Vou mostrar mais um pouquinho aqui, porque para quem é gaúcho, né, que gostava de andar a cavalo, que pelo menos deveria saber andar a cavalo, não deve ter sido muito difícil montar camelo, né? Estamos falando dos itinerários da vida, os itinerários de um repórter, a vida de um repórter que completa 80 anos nesta sexta-feira e que 2 dias antes lança o seu livro, Eu Vi, Itinerários de um Repórter. Flávio, teve momentos assim de trabalho, mas o repórter precisa ter informação também, né? Tem que ter... Onde é que você se abastecia para chegar num local desses e fazer os seus relatos? Eu frequentava normalmente os escritórios da Associated Press ou da France Press. Independente das minhas idas aos locais, eu frequentava esses 2 escritórios. Através de um deles eu mandava a matéria, obrigatoriamente passando pela censura, e obrigatoriamente em inglês. Nos itinerários, essa foto... Ah, isso aqui é na China. Isso aqui é no Palácio do Povo da China. Quando eu fiz, no dia 1º de outubro de 1975, eu fiz a primeira transmissão internacional de Pequim para Porto Alegre. E falei com o Érico Veríssimo. E o Érico Veríssimo, se você está fazendo uma coisa formidável, eita mundo velho sem porteira. Essa entrevista está no DVD. Agora eu vou mostrar o DVD que acompanha o livro. Esse DVD foi produzido pelos alunos da ULBRA, né, sob a coordenação do professor Luiz Arthur Ferrareto. E seguramente é mais que uma aula de jornalismo, porque ele tem uma emoção dos seus relatos e a edição como foi feita realmente não fica assistindo, fica participando. É um filme de cinema maravilhoso. Agora, eu quero cumprimentar-te, e ao fazer estou cumprimentando o Barro Nuevo, seu escritório de gestão de imagem, pelo belo trabalho. Isso é obra do Barro Nuevo, do João Belo e da equipe, da Andréa Costa, das meninas. A Rose Teste, que fez a capa, a Andréia, os garotos da publicado. Uma geração fantástica. Fantástico. E profissionais competentes. Né? Eu disse a tenacidade deles, assim, a dedicação. O que a gente sempre... Aliás, bonito também. Muito bonito. Eu sou suspeito, por exemplo, mas acho que é muito bonito. Eu vejo neles assim, Flávio, e quando se relata aí a sua vida, e em alguns momentos, algumas passagens, exatamente a mesma coisa. Não se faz nada sem coração. Não dá para burocratizar a atividade. Vamos lá, as fotos contam a história. Dom Vicente Scherer, domingo, inverno, a cidade, o estado, sintonizando a Rádio Guaíba. De repente estoura a característica do correspondente Renner.
e entra o locutor, meu amigo querido, amigo N. Berwanger, já falecido. Que Deus o tenha. E atenção, informa o correspondente Renner em edição extraordinária. Vítima de um infarte, acaba de falecer Sua Excelência Reverendíssima Arcebispo Dom Vicente Scherer. E atenção que vamos repetir a notícia. Ai, meu pobre de Dom Vicente. E corri para a rádio. Cheguei lá, tinha sido um trote. Mas a história não termina aí, né? Não termina. Aí o telefone não parou. Que barbaridade, mataram o Dom Vicente está vivo, que barbaridade. Os sinos das igrejas badalaram. Quando a Guaíba deu a notícia. Eu redigi o desmentido. Bom, infelizmente, Aí o telefone não para. Por que mataram o Dom Vicente? Por que? Aqui é o Dom Vicente. Bah. Aqui é o imitando a voz. Aqui é o Dom Vicente. Vocês não podiam ter posto os rapazes que deram a notícia da minha morte na rua. Vai merda. Era o Dom Vicente. Era o Dom Vicente. Mas rolou? 2 dias depois ele marcou uma hora para nos visitar. Foi com o Valdemar Fonticelli, que era Relações Públicas da Varig. Esse Fonticelli, esses rapazes são muito bons. Além de me matarem, me mandaram a merda. Rolaram cabeças, então, não? Não, aí não. Na hora, sim. O que mais? Estou aqui com os grandes homens da imprensa do Rio Grande do Sul essa era a foto no século XX. Deixa eu segurar essa foto aqui, o Flávio vai dizer quem são os grandes homens. Aqui estou aqui o Breno Caldas, o Maurício Sirotsky e o Arlindo Pasqualini. Isso é no Salão Nobre do Correio do Povo. E aqui, falando em Breno Caldas, estou com ele e o Genuíno Ferreira, meu amigo pelotense fazendeiro, velejando a bordo do Aventura. E aqui, o Maurício Sirotsky na casa dele. Maurício e Flávio. Aliás, vocês gostavam de fazer promoções, né? Nós fizemos uma fantástica. Foi a ida do Papai Noel. Isso eu conto no livro. Eu tenho uma foto aí com o Maurício, o Papai Noel e eu. Eu não vi essa foto por aqui, Flávio. Eu vi uma outra foto aqui com... Esse aqui é o Loureiro da Silva. Essa foto aqui. Por que essa foto? Essa foto, a história dessa foto aqui. Essa foi uma campanha que eu fiz. O pronto-socorro precisava de um aparelho de raio-x e a campanha foi Socorro ao Pronto-Socorro, com doações. E foi um sucesso. Isso aqui é a primeira excursão da Faculdade de Direito à Europa, em 1949. Isso é no cemitério de Pistoia. Que foi um crime terem trazido para cá. Mas vocês... Isso aqui é a excursão da Faculdade de Direito. Esse aqui de cima é o Paulo Brossard. Nós fomos a Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro, em expedições sucessivas. Bahia e Pernambuco. Fizeram uma turma que se divertia também, né? Também. Isso aqui é com o doutor Getúlio Vargas. Na fazenda? Não. Não, aqui em Porto Alegre. Está aqui, ó. Maurício Sirotsky, o Vicente Rau, o Papai Noel e eu. Papai Noel desceu do céu. Vicente Rau. Isso foi uma promoção fantástica. O Maurício e eu compramos uma hora na rádio difusora durante 2 semanas, meia hora de transmissão por dia, e compramos uma página na Folha da Tarde e passamos através dessas páginas, da página no jornal e do informativo no rádio, a anunciar a vida de Papai Noel. Eu consegui um helicóptero, que era raríssimo naquela ocasião, da Secretaria da Agricultura, e disse: Papai Noel vai descer do céu. E saímos para vender o produto. As despesas nossas estimadas em máximo 10 mil cruzeiros. Aí fomos, procuramos o doutor Ercílio, diretor de Valgás,
o gás que mais satisfaz. Doutor Arcílio, imagina, tinha filhos pequenos. Papai Noel, vamos trazer o Papai Noel sob o patrocínio exclusivo de Valgás, o gás que mais satisfaz. Imagine Papai Noel descendo nas nuvens, em meio das crianças, o coral cantando. Ele disse, fantástico, ele começou a se emocionar. E quanto é? Mas eu cobrava 20 mil, 100 mil. Bom, negócio fechado. O Maurício quase desmaiou. Desceu o Papai Noel do céu e guardou o bolsinho do Maurício Sirotsky do Flávio. Aí dividimos o lucro entre dois e foi com esse dinheiro que eu consegui casar. E casado continuo. Agora... Por conta do Papai Noel. Por conta do Papai Noel, seu padrinho de casamento. Flávio, se eu abro esse livro aqui em qualquer lugar que o faça, vou encontrar um pedaço da história do mundo, um pedaço da história da imprensa do Rio Grande do Sul e um pedaço da história dos profissionais do Rio Grande do Sul. E me parece que esse é um ponto fundamental para quem esteja interessado, para estudantes, para quem queira conhecer, porque nós não temos mais memória, né? Nós não conseguimos mais olhar para o retrovisor, né? E você que tem toda essa memória, se você pudesse dizer para as pessoas, olha, recupere a memória, o que você diria? Eu tenho dito para os moços e moças que vão me entrevistar, alunos de jornalismo, tem que ler, ler. E, fundamentalmente, se quiser ser jornalista internacional, tem que falar pelo menos mais 2 idiomas. De barato o espanhol e o inglês obrigatoriamente. Isso tem que fazer. A internet está emburrecendo o produto? Talvez dê acesso a esse mundo, né? Porque o mundo está condensado no livro, agora até eletronicamente também, e que dá mais fácil acesso às moças e moços. Faço votos. Agora, a moral é que passa tudo muito ligeiro. Eu tinha 20 anos, tenho 20 anos, né? Tenho 20 anos. Né? Sim. Vou fazer. Quantos? Agora, essa é uma passagem eu abri aqui o livro, qualquer página que eu abro eu vou encontrar histórias. 1968, o Flávio, de terno e gravata, que repórter trabalhava de terno e gravata. Sim. Né? Na Guerra Fardado, documentando a rebelião dos jovens em Paris em maio de 1968. Maio de 68, está aí. Estou no meio do Boulevard Saint-Michel, com a polícia avançando. Este é um outro momento que você não foi para fazer essa cobertura. Não, eu fui para fazer a cobertura da Conferência da Paz. Estava enfadonha, chata. Jornalisticamente zero. E aí arrebentou o maior movimento de rebeldia civil do século XX. A gurizada, a juventude, contra Charles de Gaulle, contra o status quo. E hoje os rebeldes, isso eu disse para o Jô Soares até numa entrevista que fiz com ele, são todos pequenos burgueses. Foram rebeldes sem causa. Estão todos. Agora, esses dias estava na eleição da França, ainda imediatamente carros incendiados, um jovem francês sempre foi um jovem de pronta ação. Você estudou na França? Foram. Viveu na França? Foram. Esses contestadores. E muitas vezes, como se viu, violentos. Violentos demais até. Agora, essa rebelião atual é dos subúrbios. Né? Sim, não é mais. Nada a ver com os estudantes. E quem foi o generoso Bogo? Padre Generoso Bogo. Padre Generoso Bogo foi o meu anjo da guarda na Guerra do Vietnã. Está nessa foto com o Padre Generoso e o Gustavo, o Rogério Corção, que era cônsul do Brasil. Estamos numa das tantas trincheiras que existiam diante das casas de Saigon. Ele foi, me acompanhou, me orientou. Ele era diretor de um colégio de meninos, saiu do Vietnã do Norte para o Vietnã do Sul, morreu infelizmente. Ele é primo do Vicente Bogo, que foi vice-governador. Foi vice-governador. É uma gente muito boa. Família Bogo de Rio do Sul, de Santa Catarina. Foi de lá que você mandou uma foto? Ou foi da China que mandou uma foto para dar um susto pro pessoal por ser uma cadeira? Ah, mandei não, foi de Saigon. Saigon? Sim, daqui então. Tá aí a foto? Não está aqui a foto, mas é Saigon. Eu mandei a foto no Rickshaw,
E disseram, mas esse cara foi atingido nas pernas, está andando no carrinho de roda. Não era. Era o táxi, puxado por uma motocicleta. Então, na quarta-feira, 6h30 da tarde, no Estúdio Clio, eu vi Itinerários de um Repórter, é o livro, um livro com fatos, com história, com emoção, com sensibilidade, e acompanha o livro um DVD, que foi produzido pelos alunos da UBRA, sob a coordenação do professor Luiz Arthur Ferrareto. Flávio, no final do programa, eu perguntar o seguinte, e o que você vai fazer agora? 80 anos. Parabéns.